Os nossos sentimentos são o sumo da vida. Nós normalmente vivenciamos, né? Nós temos as experiências na vida para vivenciar determinados tipos de sentimentos. Que tipo de sentimento você tem nutrido dentro de você? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Graciela Lemes. Eu sou uma ex-acidentada, fiquei 24 dias em coma, tive uma lesão cerebral e consegui me curar da minha lesão cerebral. E hoje eu vou contar pra você o que acontece, que às vezes é tão difícil sentir os sentimentos que a gente sente. Eu vou explicar pra você por que é tão difícil normalmente ter algumas experiências e por que nós não gostamos de sentir, né? Normalmente, ao longo da nossa vida, nós passamos por diversas situações negativas. Só que isso fica registrado no nosso corpo. O nosso corpo é a nossa mente inconsciente. E isso fica conectado. Então, toda experiência negativa que a gente já passou, isso normalmente fica registrado. Por quê? As situações de mais alta intensidade que nós passamos ao longo da vida, o cérebro ele tira uma snapshot, ele tira uma imagem. E isso fica escondido nas dobras intricadas do nosso cérebro. E a gente esquece. Só que aí a gente passa por uma situação negativa depois e o que acontece? Retorna aquele sentimento. Porque os neurônios foram naquela direção, o nosso corpo produziu aquelas químicas, necessitaram daquelas moléculas, por exemplo, de raiva ou de injustiça ou de vitimização. Então, o nosso corpo produziu aquilo e aquilo ficou conectado no nosso inconsciente. E isso, sempre que você passa por uma situação nova, isso retorna. Porque os neurônios que uma vez dispararam juntos, eles ligam juntos, eles ligaram juntos, né? E quanto mais eles ligam juntos, mais os neurônios eles têm a capacidade de seguirem para a mesma direção, de irem para a mesma direção. Então, se você ficou estressado alguma vez, normalmente acontecem situações e você se estressa. E os nossos sentimentos, por mais que você ache que não, eles são memorizados. Então, tudo que você passou de ruim ao longo da vida ficou conectado no seu interior. E o pior, a gente dá um curto-circuito no nosso sistema, porque normalmente nós seres humanos só queremos vivenciar o bem e os sentimentos bons, claro. A gente está nessa vida, né, para ter o melhor. Só que uma vez que a gente passou pelas situações negativas, isso ficou conectado no nosso interior. E se você passou por alguma situação negativa ao longo da sua vida, isso ainda está conectado dentro de você. Ou você refaz a sua química interna, ou isso sempre vai estar conectado dentro de você. Por isso que a gente pega, porque o nosso ego, ele está muito autocentrado. E quando a gente passa por essas situações, o nosso ego é ferido. E aí, quando alguém fala alguma coisa pra gente, ou acontece alguma situação, a gente pega as situações muito pessoalmente. Então, por isso, quando a gente é mindful, a gente pega as situações muito menos pessoalmente, porque nós conseguimos curar daquelas coisas que nós fomos machucados. Então, nós superamos, nós não ficamos presos internamente naqueles sentimentos mesquinhos. Nós somos capazes de superar eles. Então, nós já não somos derrubados por eles. Nós acabamos nos tornando protagonistas. Então, nós temos poder sobre eles e não eles têm poder sobre nós. Porque eu me lembro muito que a gente tem mania de não querer vivenciar determinado tipo de coisa. Por exemplo, a gente erra e aí a gente não quer errar, né? A gente não quer vivenciar as coisas ruins. No momento que a gente erra, a gente começa a justificar porque a mente está instável, a gente começa a se justificar e aí a gente só piora o nosso estado, né? Porque o não querer faz com que a gente prolongue a experiência, que a gente reviva mais vezes e, na verdade, a gente foca muito mais naquilo, porque a gente fica focado e obcecado naquele negócio. E aí o lance é a gente aprender a desviar a nossa atenção, né? E perceber o nosso corpo, porque na medida em que a gente sentiu, pensou e sentiu, na verdade, ao contrário. Na medida que a gente pensou e sentiu, porque o cérebro e o corpo estão em constante comunicação, na medida em que a gente pensa um pensamento,
a gente sente um sentimento. E aí a gente vai ter pensamentos correspondentes com esses sentimentos que a gente está sentindo. E depois vai ter mais sentimentos de acordo com os pensamentos que a gente está pensando. Então a gente fica preso naquela roda do hamster. E aí a gente não quer sentir, né? E aí a gente acaba prolongando esse hábito de pensar e sentir, e a gente acaba condicionando nosso corpo para viver no passado. Por que você acha que você lembra das situações tristes do seu passado? Porque você, de certa forma, condicionou seu corpo para viver no passado. Então, seu pensamento, ele está sempre num sonho, num desejo, ou ele está numa situação passada. Está sempre vagando, uma preocupação, num problema, alguma coisa, e você nunca consegue realmente prestar atenção no momento presente. Uma coisa que eu notei muito também, que o não querer acaba trazendo isso para a nossa experiência. Por exemplo, o não querer sentir calor. A gente não quer sentir calor, mas a gente está sentindo calor. Então a gente fica sentindo mal, uma sensação ruim, e a gente sente muito mais calor do que tá calor na realidade. Desde que eu descobri, né, Mind, eu aprendi, a gente aprende a desidentificar, por exemplo, da dor. Por exemplo, você está sentindo dor, você não quer sentir dor, então você aumenta a dor. Porque a gente desensibilizou o corpo, a gente carrega o nosso corpo. Então, qualquer dor que apareça, a gente tem aversão à dor, a gente não quer sentir. Então, a gente piora muito essa dor. É igual o frio ou o calor, a gente piora muito o frio e o calor. Eu vejo isso por experiência própria. Hoje eu sinto muito menos calor e muito menos frio que eu sentia antes. Porque esse não querer e esse se incomodar, porque por mais que você fale, eu não vou me incomodar mais com calor, o corpo está em oposição com a mente. Então, o pensamento está em oposição com o sentimento. E aí, você tenta sair disso, mas você não consegue, porque cada um tá para um lado. E aí fica muito difícil. E até porque, por que a gente machuca as outras pessoas? Normalmente a gente machuca as outras pessoas porque a gente foi machucado em algum momento da vida. Porque quando você supera esses machucados, você não tem necessidade nenhuma de machucar ninguém. Você não tem esse objetivo, na verdade, você tá nessa vida para viver, para aprender e para viver o melhor. Então, tipo, o outro importa muito para você. Você não quer machucar o outro, porque o outro faz parte de você. Todos nós somos um, todos nós somos uma energia. E é realmente incrível viver dessa maneira. Se permita. Tipo, imagina tudo que você já passou de ruim tá dentro de você. Imagina o tanto de sofrimento que você carrega dentro do seu corpo. Quando eu digo sofrimento, é o estresse, é o não querer fazer, é o não querer sentir, é o se estressar, é o ficar impaciente, é deixar com que esses sentimentos tomem conta de você. Porque você é vítima da sua vida mesmo. Porque os seus sentimentos estão no comando da sua vida. Eles dominam você, eles tomam controle de você. E a coisa mais doida e maravilhosa da vida é você estar no poder dos seus sentimentos. É você estar no controle do seu corpo. É você estar no controle de você. É você que manda na sua vida. É você que sabe aonde que você vai chegar. Você estabelece para chegar num lugar. Você não precisa correr, você não precisa batalhar, você não precisa lutar. Tudo vem até você. Claro que você tem que estar presente, você tem que estar com a sua atenção, você tem que estar com a sua intenção. O resto, deixa nas mãos do universo, que no momento certo, ele vai trazer para você. E é muito maravilhoso isso, é muito divino. Permita ser esse divino. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Curta o vídeo, por favor, se inscreva no canal. E compartilhe com alguém que precisa descobrir esse divino que reside dentro de cada um de nós. Muito obrigada, foi um prazer falar um pouco para você. E se você quer que eu faça um vídeo sobre o ciclo de pensar e sentir, comenta aqui embaixo que eu vou fazer, tá bom? Um beijo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!